Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos ao nosso vídeo de número 20 do nosso módulo de Microsoft Word, provavelmente o nosso último vídeo. A gente já viu coisa demais, ainda falta um pouquinho de coisa para ver, um pouquinho de assunto, mas a gente já, concluiu bastante coisa, o suficiente para você fazer uma prova boa de Word, fazer uma prova tranquila. Claro que isso também vai depender de você rever essas aulas, de você rever o material, de você refazer as questões propostas, de você treinar com as questões da banca que você vai enfrentar e, claro, mexer no Word. É uma coisa que eu sempre vou avisar você a fazer, pedir a você para fazer, para mexer no Word, ok? Então, vamos lá. Sem muitas delongas, vamos partir para o nosso vídeo número 20, em que nós veremos aqui a guia arquivo e nós veremos a barra de acesso rápido, as ferramentas, né, as demais, outras guias específicas e também a barra de acesso rápido, ok? Vamos lá dar uma olhadinha nesses materiais aqui com vocês, certo? Primeiro, a guia arquivo. Onde é que está a guia arquivo? A guia arquivo é a primeira de todas, está aqui, ó. Aqui em cima aparece a guia arquivo, ok? E quando você clica nela, você vai para a página da guia arquivo. Na verdade, é uma guia que abre essa página completa especial para você com as principais ferramentas, como, por exemplo, um novo documento. Eu quero criar um novo documento, ou um novo documento em branco, ou baseado em algum modelo, algum tema que já existe aqui, né? Algum produto já pronto da Microsoft, né? Cartão de agradecimento, kit, bloco de anotações e parará, um bocado de frescura. E tem aqui, claro, o documento em branco, que é o que a gente normalmente pede, né? Pedir aqui um documento em branco. Tem aí um documento do zero aqui chamado documento 5 para a gente começar do zero a digitar. Vou fechar ele de novo, né? Então vamos lá de novo, arquivo, nós temos a opção de abrir um documento já salvo, eu clico aqui e posso abrir um documento que eu mexi recentemente aqui na lista, ou pegar um documento do meu PC, né, das pastas do meu computador, ou da minha pasta pessoal do OneDrive, a minha pasta pessoal lá da nuvem da Microsoft, né? Eu posso mandar procurar numa janela específica de abertura onde eu vou achar o documento que eu quero abrir, um documento na extensão doc ou docx. Nós temos os comandos salvar e salvar como, a gente sabe qual é a diferença entre eles. Quando eu peço salvar como, o meu programa, o Word, ele pede para que a gente dê um nome para esse documento, certo? No caso aqui primeiro, com a extensão docx, e o Word permite outras opções aqui também de salvamento, né? Além do docx, que outras extensões são aceitáveis? Eu posso salvar como documento do Word antigo, que é a extensão doc. Eu posso salvar diretamente como PDF, uma coisa que muita gente se pergunta. Posso salvar direto como PDF um arquivo do Word? Pode, certo? Tem aqui, posso salvar em documento, em página da internet, página da web, tem aqui um bocado de opções. Posso salvar como XML, posso salvar como OpenXML ou Open Document. Esse Open Document aqui é interessante. Isso aqui é o formato do LibreOffice Writer, o formato ODT, extensão ODT do LibreOffice Writer. Quer dizer que no Word 2016 eu já posso salvar em formato ODT, sim, posso salvar diretamente o documento em formato ODT. Ele vai ser salvo como, talvez recursos compatíveis, tal, deseja salvar mesmo assim, não exibir, quero salvar assim, pronto, ele vai ser salvo e aí, beleza, certo? Então, posso salvar nesse formato. O mais importante aqui, salvar em PDF, é uma coisa que se pergunta muito, né? Tem outras opções aqui como proteger o documento, tem algumas opções que eu sugiro que você dê uma olhadinha, não são tão cobradas, mas dá uma mexida que vale a pena, certo? Outra opção aqui é o imprimir. Na janela de imprimir, você tem a opção de escolher em qual impressora você vai imprimir, né? Você pode escolher das impressoras que estão ligadas ao seu computador, né? Você pode escolher se vai imprimir tudo, todas as páginas, ou se vai imprimir só a página atual, ou se vai imprimir algumas páginas ou outras não. Você vem aqui nesse campo páginas e coloca. Por exemplo, eu quero imprimir da página 1 até a 9, então eu faço 1-9 e da 20 até a 23. Aí eu boto vírgula ou ponto e vírgula, tanto faz, 20-23. Então, essa forma de escrever aqui, 1 até a 9 e 20 até a 23. O até tem que ser o traço, tem que ser o hífen, mas o ponto e vírgula pode ser só uma vírgula, certo? Não precisa ser ponto e vírgula, o i, né? 1 até 9 e
20 até 23, ok? Tem outras opções de impressão aqui, como se eu vou imprimir apenas em um lado, ou se eu vou imprimir nos dois lados do papel, em que o papel sai e você coloca o papel de volta. Algumas impressoras, elas têm impressão frente e verso automática. Elas põem o papel para fora e depois puxam o papel de volta para imprimir do outro lado do papel. Então, algumas impressoras têm essa característica, esse recurso, certo? Tem outras opções aqui de impressão. Aqui nós temos também o exportar. O exportar, na verdade, permite salvar em dois formatos. No formato PDF e no formato XPS, que é o formato que seria o PDF da Microsoft, né? O formato PDF ele foi fabricado pela empresa Adobe. É um formato de texto que mantém as características originais do documento, não importa se no seu computador tem aquela fonte, se tem aquele tipo de letra, não importa. Então, uma vez que eu transformo um documento em PDF, ele vai manter as características originais visuais que o construíram. A mesma coisa acontece para o XPS. O XPS seria o formato PDF da Microsoft, certo? É um formato que quase ninguém usa, na boa, quase ninguém usa, quase todo mundo usa PDF. Você, concurseiro, sabe que todas as apostilas, o material que é distribuído por aí, normalmente é em formato PDF, certo? Eu tenho também como compartilhar aqui, ainda na guia arquivo eu tenho como compartilhar e eu posso salvar documentos na nuvem, quer dizer, salvar lá no OneDrive, que é a nuvem da Microsoft. Eu posso compartilhar por e-mail, enviar como anexo, enviar um PDF como anexo. Eu posso apresentar esse documento online numa ferramenta própria de apresentação, certo? Ou posso postar num determinado blog se eu tiver configurado essa ferramenta de blog no meu Word, no meu Windows, né? WordPress, outras ferramentas de blog, né? Se você quiser postar esse documento direto lá. Então são outras formas de fazer. E aqui existe uma opção que é justamente opções. Opções abre tudo que você precisa configurar sobre o Word. Aqui tem a opção de tudo, ó, de revisão de texto, de dicionário. Você pode pedir aqui configuração de idioma, qual você usa, a configuração para salvar o documento, tudo isso configurável no Word aqui. Eu tenho personalizar a faixa de opções, eu posso definir o que aparece lá em cima na faixa de opções. Na Ribbon, posso dizer tal ferramenta entra, tal ferramenta não entra. É aqui que eu escolho se eu vou mostrar ou não a guia desenvolvedor. Eu vou desligar aqui a guia desenvolvedor. Desliguei a guia desenvolvedor, ela está aqui, mas quando eu der um OK, ó, a guia desenvolvedor some daqui, só vem até a guia exibir. Então foi justamente ali, dentro de arquivo, opções, que eu fui lá, pedi aqui personalizar a faixa de opções para apresentar a guia desenvolvedor, se eu quero ou não quero. Certo? Então eu digo aqui, ainda tem uma outra guia aqui, ó, a guia desenhar. Eu poderia ligar a guia desenhar para a gente ver o que vai aparecer na guia desenhar. Ó. Vou dar um OK aqui. Vou dar um OK. E aí aparece a guia desenhar aqui. Olha o que aparece aqui. Olha o que aparece na guia desenhar. Ferramentas para a gente desenhar. Desenhar como, hein? Desenhar como aqui, ó. Desenhar diretamente dentro do meu documento. Olha só, tá vendo? Isso vira o quê? Vira uma forma? Vira uma forma, mais ou menos uma forma. Mas eu tenho a opção de riscar diretamente no documento com essa guia desenhar. Então vou lá de novo, arquivo, opções, e vou desligar a guia desenhar, porque ela não é padrão, minha gente. Ó. A guia desenhar não é padrão. Mas se vier na prova lá perguntando como é que você faz para habilitar a guia desenhar, você diz. Ó, e você pode dizer quais os grupos vão aparecer. Veja só que coisa interessante. Eu quero que o grupo tal apareça, eu quero que a ferramenta tal apareça. Eu posso mostrar isso, ó, pedir para avaliar se aquele determinado grupo vai existir ou não. Um negócio bem interessante aqui, personalizar a faixa de opções. Então, você pode vir dar uma mexida aqui nas opções, ver o que é que tem de interessante, mas estatisticamente, perguntas sobre o menu opções não são tão comuns, então não é motivo de preocupação, certo? Vamos lá. Aqui em cima, então, arquivo, abre essa página, e essa página tem muitas opções, como por exemplo, a gente já viu aqui as opções, a minha conta, a minha configuração lá do meu Microsoft, da minha assinatura do Office, a minha conta junto à Microsoft, para poder ver meu OneDrive e quanto tempo eu tenho ainda de uso do Microsoft Word. Certo? Aqui em cima nós temos alguns botões que são botões da chamada barra de acesso rápido, certo? A chamada barra de ferramentas de acesso rápido. Olha o nome aqui, deixa eu aparecer com ela aqui. Barra de ferramentas de acesso rápido. Eu tenho aqui algumas ferramentas importantes. Salvar, desfazer e refazer e o visualizar a impressão.
certo? São botões que eu coloquei aqui, né? O salvar, cliquei, ele vai salvar. Desfazer, desfaz a última ação ou as últimas ações de acordo com a listagem aqui, certo? Esse desfazer tá aqui para a gente fazer, é o Ctrl Z, né? A ferramenta desfazer, que desfaz uma ação, Ctrl Z. E aqui eu tenho o refazer. O refazer, ele refaz ações, né? Então, por exemplo, eu vou escrever a palavra casa, depois eu vou selecionar a palavra casa, formatar de vermelho e botar negrito. Pronto. Eu fiz 3 ações. Aí eu vou clicar no desfazer, ele vai desfazer o negrito, vai desfazer o vermelho e desfazer a digitação da casa. Aí apareceu aqui do lado o botão refazer. Refazer refaz aquilo que a gente desfez. O que foi que eu desfiz por último? Esse último, aliás, vamos lá usar a palavra desfazimento. Esta última desfeitura de ação foi qual? Eu desfiz a digitação da palavra casa. Então eu vou refazer a digitação da palavra casa, refazer o vermelho e refazer o negrito, certo? Quando não é possível usar o comando refazer, aparece este botão circular, que é o botão repetir. Então, quando eu clicar no repetir, ele vai repetir o último comando que eu fiz. O último comando que eu fiz foi o negrito. Então, se eu selecionar aqui maneira e botar repetir, ele repete o negrito, que foi a última ação que eu fiz, certo? O botão refazer, que é uma seta igual ao do desfazer, só que é ao contrário, ele só aparece quando você desfaz. O botão em formato circular é o repetir, ele repete a última ação que você realizou. E o visualizar a impressão, ele vai permitir que você entre na janela de imprimir, né, que é o imprimir e visualizar a impressão. Isso aqui que está atrás de mim aqui é a visualização de impressão, você vai ver exatamente o que é que vai ser impresso, tem uma ideia visual mais genérica do que vai ser impresso, e aí você pode mandar imprimir. Portanto, esse botão aqui em cima é o botão visualizar a impressão e imprimir, que dá acesso a essa tela, que é a tela de impressão da guia arquivo, ok? Portanto, a guia arquivo tem muito comando para a gente ver, é muito bom que você mexa. E aqui em cima a barra de ferramentas de acesso rápido. Eu posso adicionar botões ali se eu achar que é prático, né? Então eu vou clicar aqui, vou pedir, por exemplo, o botão impressão rápida, que aparece a impressora. Quando eu clico, ele deve mandar direto para a impressora. Mandou direto para a impressora, só que essa impressora ela cria XPS, ela não é uma impressora de verdade. Então, se você clicar aqui e tiver uma impressora padrão ligada ao seu Word, clicou ali e vai direto para a impressora. Uma cópia do seu documento vai direto para a impressora. Se você clicar aqui, no visualizar a impressão e imprimir, você pode escolher quantas cópias você vai imprimir, né? Por exemplo, eu quero imprimir quantas cópias aqui? Eu vou chegar aqui em cima e vou dizer, eu quero imprimir 3 cópias do meu documento, certo? E quando você clica diretamente nesse botão, que é o imprimir, impressão rápida, né? Esse botão aqui, significa que ele vai mandar para a impressora automaticamente uma cópia do seu arquivo. Todas as páginas uma vez, certo? E você pode adicionar ou retirar daqui, né? Você desliga a impressão rápida, ele sai lá de cima da barra de acesso rápido. Você pode pedir e-mail, ortografia e gramática, colocar aqui ortografia e gramática para corrigir a ortografia, né? Você pode clicar aqui, eu queria desenhar tabela, pronto, a ferramenta desenhar tabela, você quer ela logo aqui, não sei. Você tem várias opções aqui para colocar botões ali na barra de título do seu Microsoft Word 2016, ok? Barra de ferramentas de acesso rápido, você pode alterar, adicionar, clicando nessa setinha e escolhendo o menu. Você pode colocar mais comandos, bem mais comandos. Tem aqui, todos basicamente você pode colocar, certo? Tudo que é comando aqui, eu quero inserir uma imagem, inserir um comentário, o que você quiser. Tá tudo aqui, você escolhe e coloca lá. Mas o padrão não é ter tudo isso, né? Eu vou desligar aqui o ortografia e gramática. O padrão é ter apenas alguns poucos botões e que você importe que esse disquete é o salvar, esse é o desfazer, esse é o repetir, que vira refazer, e esse aqui é o visualizar impressão e imprimir, que dá visualizar de impressão. Tá visualizar de impressão, tá errado o nome. Você deveria ser visualizar e impressão, né? Bom, de todo jeito, esses são os últimos comandos que a gente precisa ver sobre o Word. E o resto é você mexer. A gente viu muito detalhe, muita coisa que pode ser feita. Você sabe onde está basicamente cada comando aí, porque muito do que vai se perguntar é onde está o comando tal. Então, se você quiser rever os vídeos, reveja os vídeos, que é importante, certo? Refaça as questões propostas para ver se você se lembra,
para na hora de a prova perguntar você não ter dor de cabeça, né? E nós vamos agora finalizar mais uma vez, vendo aqui o nosso material de apoio, última recomendação, capítulo de Microsoft Word, ferramentas e guias interativas nós temos lá, no final, a guia arquivo e as ferramentas de acesso rápido. Com relação a essas ferramentas e guias interativas, é uma lista de todas as guias que aparecem interativamente, que eu não vou mostrar aqui, até porque não precisa, é só você memorizar o que está escrito no material. Então é muito importante que você leia no material quais são as guias e as ferramentas que aparecem interativamente. Por exemplo, quando você clica dentro da tabela, aparece lá ferramentas de tabela com aquelas guias lá, layout e design, né? Então é só uma lista que diz assim, todas as guias que aparecem quando você seleciona alguma coisa interativamente no seu documento, ok? Com isso, finalizamos e vocês vão responder as questões propostas 76 a 80 e depois da 80 nós vamos você vai finalizar, significa que você completou o Word 2016, completou o Word, está super afiado no Word, eu espero. Mexa, utilize o Microsoft Word e vá fazer questões sobre o programa, ok? No mais, se precisar rever os vídeos, reveja os vídeos. Se precisar rever o material didático, reveja. Se precisar refazer as questões propostas, refaça. Esse material foi todo construído para que o Word não fosse mais problema para você, ok? Muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar conosco. Essa primeira leva de aulas finalizou do Word. Eventualmente, eu posso perceber a necessidade de colocar mais vídeos, então eles serão colocados e você vai saber que eles foram colocados, mas o material didático que acompanha o curso também vai ser enriquecido com o tempo, com mais detalhes, para que você possa ter sempre o maior conteúdo possível para não ser pego de surpresa na sua prova. Muito obrigado mais uma vez pela participação e até o nosso próximo encontro, num próximo módulo.